Saúdo a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Estou vendo aqui algumas irmãs queridas. Glória a Deus. Fazia tempo que nós não víamos. Sejam bem-vindas em nome de Jesus. Foi dito no início as razões das ações de graças do culto de hoje. Mas eu peço licença a Tião e peço licença a Alessandra para lembrar o dia do aniversário da nossa irmã Sônia, 91 anos. E eu fiquei pensando que texto trazer no dia de hoje. Estou trazendo um texto que é um dos salmos da predileção da irmã Sônia, porque ele fala da saudade do templo, do desejo pela presença do Senhor. É o Salmo 84, eu queria que a igreja estivesse abrindo as suas Bíblias neste Salmo. Este Salmo, ele nos conduz a uma meditação. O salmista, ele fala do anseio pelo templo do Senhor, pela presença do Senhor. E o texto diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. Meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele o manancial. De bênçãos o pobre, a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor dos exércitos, escuta minha oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus e Pai Celestial, nós queremos te render graças no dia de hoje, porque o Senhor é bom e porque a sua misericórdia, ela dura para sempre. Nós rogamos a Ti, Senhor, como já foi pedido anteriormente, mas de uma forma muito especial, que o Senhor venha tocar os nossos corações, que o Senhor venha ministrar ao nosso espírito, falando com cada um desses que o Senhor trouxe a este lugar nessa noite, em nome de Jesus. Fala, Deus, porque o Teu povo ouve, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Como eu disse no início, o culto é em ação de graças por várias outras coisas, mas especialmente por mais um ano de vida. São 91 anos que o Senhor concede à sua serva Sônia. E nós temos acompanhado a vida da nossa irmã Sônia durante alguns anos já. E nós somos testemunha do amor tão grande de Sônia pela obra de Deus. E ela tinha uma preocupação tão grande pelas coisas de Deus, pela casa do Senhor, que ela assistia o culto assim, olhando para ver se tinha alguma coisa fora do lugar, para que ela mesma fosse providenciar. Ela não esperava que a igreja fosse resolver o problema, ela ia e resolvia. E eu me lembro que ela tinha uma prática. Cada vez que ela fazia um vestido ou comprava um par de sapatos, ela não inaugurava em outro lugar que não fosse na casa do Senhor.
Ela tinha essa coisa, e às vezes quando a gente vestia uma roupa fora da igreja, se você não vestiu essa roupa na igreja, você devia ter vestido e consagrado essa roupa ao Senhor. Está certo, Sônia? Quer dizer, ao ponto de determinados exageros assim. Mas exageros à parte, a gente lembra do zelo da irmã pela obra de Deus, pelas coisas do Senhor. E tem umas coisas muito engraçadas a respeito dela. Os meninos eram pequenos e Maneco sempre foi muito engraçado, muito brincalhão. E ela chegou e disse: você não vai orar para comer não? Ele disse: vou, tia Sônia, eu estou esperando só para experimentar, se tiver boa eu agradeço. Aí ela deu uns puxões de orelha em Maneco e disse: você não tem vergonha não? Como é que você diz uma coisa dessa? Mas enfim, ele estava fazendo aquilo, brincando, provocando, porque sabia que vinha uma bronca daquelas. Mas enfim, eu queria chamar a atenção dos irmãos para este salmo de uma maneira especial. Eu queria que você deixasse a sua Bíblia aberta. Esse salmo é chamado de a pérola do livro dos Salmos. E ele foi escrito, ele é atribuído aos filhos de Corá. Mas eu encontrei uma alusão a esse salmo muito interessante, escrito por Spurgeon em seu livro Esboço Bíblico dos Salmos. Ele diz o seguinte: importa pouco quando foi escrito este salmo, ou por quem. Para nós, ele exala um perfume davídico, cheira às urzes, plantas dos montes, e aos lugares solitários desérticos, onde o rei Davi deve ter se alojado muitas vezes durante muitas guerras. Este poema sacro é um dos mais especiais da coleção, irradia um brilho suave. E quando nós olhamos, eu já chorei hoje litros lendo este salmo, porque ele fala de um modo especial ao nosso coração. Não sei se eu ando meio chorando, eu acho que eu peguei com o pastor Malta, mas enfim. Aqui encontramos as declarações de alguém que, saudoso, suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. E eu sinto muita falta disso nos dias de hoje. Eu sinto muita falta dessa inclinação, desse anseio, desse anelo pela presença de Deus. E nós vemos as pessoas muito preocupadas em buscar isso, aquilo, diversões e atrativos para o culto, de modo que as pessoas sejam atraídas. E a presença de Deus, se a presença de Deus não nos atrai, nada mais pode nos atrair efetivamente para a presença do Senhor. E o salmista, ele começa dizendo isso, dizendo desse anseio que a alma dele desfalece pelos atos do Senhor. Ele se sentia assim por causa da distância que se encontrava do seu local de adoração. A palavra átrio está associada aos locais sagrados, embora no dicionário nós encontremos um outro significado. Os israelitas, eles tinham por obrigação se apresentar pelo menos 3 vezes por ano para as festas religiosas principais. O irmão Jaime está aí, o irmão Jaime Coifa sabe disso. Os pães ázimos, ou Páscoa, semanas ou primícias, que era a festa da cega do trigo, e a colheita do final do ano. Então, aqueles israelitas que estavam distante da terra, da sua terra, eles ansiavam, eles anelavam, eles sentiam uma saudade especial do seu lugar de adoração. E mesmo depois que os israelitas entraram na terra prometida, aquelas festas continuaram a lembrá-los como marcos daquilo que Deus havia feito. Hoje, quando nós recebemos já o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós nos transformamos ou fomos transformados por Deus em santuários vivos das moradas do Altíssimo. Nós habitamos no santuário de Deus. Nós somos esses santuários vivos, e todas as vezes que esses santuários se ajuntam, o Senhor está presente. E muitas
muitas vezes nós estamos tão preocupados com isso, com aquilo. Mas eu não gosto daquele pregador, eu não gosto daquela pregadora, eu não gosto da forma como aquilo está sendo feito. E a palavra de Deus, ela tem que ser entronizada. A palavra de Deus é o próprio Cristo, é a palavra que procede da boca de Deus. E essa palavra viva de Deus precisa estar entronizada no centro das nossas vidas. E essa palavra que você recebe semana após semana, essa palavra precisa gerar vida no seu coração. Se essa palavra ela não for viva, se essa palavra ela não for geradora de vida no seu coração, de nada adianta os atrativos, as coisas periféricas que são usadas para que vocês sejam atraídos para a igreja. Como é bom quando nós nos reunimos, como é bom quando nós nos assentamos aqui, louvamos ao Senhor, glorificamos ao Deus nesse pequeno vagão e saímos daqui com a palavra martelando no coração, a palavra viva que está ali no seu coração e na sua mente, e você passa a semana nutrido com essa palavra, e você vai para casa e você abre novamente, o Senhor continua falando, o Senhor continua ministrando a cada um de nós. Todo crente fiel, ele sente um tipo de saudade inexplicável da casa do Pai, anseia por proteção e luz neste mundo de densas trevas. Inconformados com este mundo, voltar para casa é tudo o que desejamos. Bom demais voltar para casa. Muitas vezes a gente encontra pessoas que têm verdadeira aversão aos seus lares, às suas casas, por várias razões. Nós não vamos entrar no mérito dessas questões, mas não tem nada melhor do que chegar em casa. Eu particularmente, quando eu passo da curva do Sesc, às vezes eu venho no engarrafamento horrível, quando nós passamos da curva do Sesc, ai meu Deus, que alegria, estou chegando em casa. E assim nós estamos indo, seguindo nessa nossa jornada como peregrinos e forasteiros nessa terra. Nós estamos indo para casa, como nós cantamos, de longe nós já podemos avistar nosso lar, a nossa casa, a nossa verdadeira casa. Nós estamos indo, nós estamos chegando. Uns chegarão primeiro, outros chegarão em seguida, mas todos chegaremos em nome de Jesus. E mesmo que o nosso corpo físico caminhe por lugares escuros, tenebrosos, de dores, dificuldades, perseguições que não são poucas, e lutas externas e internas, ainda assim, nosso espírito recriado, ele resiste na esperança de chegar em casa. Eu insisto com isso nessa noite. Bom demais chegar em casa. E essa esperança, esse anseio por chegar em casa, muitas vezes isso nos dá forças para nós enfrentarmos as lutas diárias. Aí eu volto para o engarrafamento, os engarrafamentos que não são poucos nas nossas cidades. E é interessante que ali no meio daquele engarrafamento, às vezes a gente fecha os olhos e vai passar, esse carro vai sair da frente, esses carros vão sair do caminho e a gente vai conseguir chegar. Até que de repente um sinal se abre e a gente continua a jornada até que a gente chega na nossa casa, e é bom demais. O mundo definitivamente não é o nosso lugar, por isso peregrinar aqui não é fácil. A jornada do peregrino não é linear, ela é cheia de curvas, cheia de obstáculos e segue ladeira acima. Caímos e nos levantamos muitas vezes, mas o Senhor é poderoso para nos suster. E eu queria dizer a vocês de uma maneira especial que nessa jornada, nessa trilha que nós estamos percorrendo, há propósito de Deus para cada um de nós. Amém. Ninguém está aqui por acaso. Há um propósito santo de Deus na vida de cada um de nós. Então glorifique o Senhor pelo dia que se chama hoje. Nós não sabemos o que pode acontecer amanhã. Então, meus amados, as pessoas lá fora buscam avidamente fórmulas mágicas para fugir, para atenuar o estresse e seus efeitos, tentam preencher o vazio da alma de tantas maneiras.
No entanto, o único remédio eficaz que pode verdadeiramente curar os males que afligem o homem chama-se Jesus. Jesus Cristo, que em nós é esperança da glória. Eu tenho motivo também de ação de graças. Eu vou ser vovó de novo. Davi vai ganhar um irmãozinho. Glória a Deus. Amém? Então, meus amados, acontece que a maior dificuldade que nós encontramos, o maior problema enfrentado hoje, é a própria insensibilidade dos corações, sobretudo para reconhecer que só Jesus é a resposta suficiente para as nossas inquietações e para as dores da nossa alma. Busquemos a Ele, ansiemos por Ele, que o nosso coração possa, com a semelhança do coração do salmista, ansiar pela presença de Deus. Que nada possa nos conformar, e nós somos também exortados pelo apóstolo Paulo a não nos conformar com o presente século, mas que sejamos transformados pela renovação da nossa mente, que a nossa mente fique cheia, fique impregnada dessa palavra de vida, e eu repito, que ela seja geradora de vida no nosso coração, dia após dia, em nome de Jesus. Há muitos anos atrás, eu acredito que uns 30 mais ou menos, eu creio que isso, houve um grande despertamento espiritual no Brasil, e foi criado um lema que foi transformado em cartazes, em outdoors, em faixas para carros. E essa faixa era uma faixa branca com as letras verdes, e tinha escrito lá: Jesus Cristo é a única esperança. Quem se lembra disso? Jesus Cristo é a única esperança. Às vezes eu vejo um carro bem velhinho já, precisando ir para o ferro velho, e está lá com a placa, com aquele branco esmaecido, já desbotado, mas Jesus Cristo é a única esperança. E hoje nós precisamos mais do que nunca levantar essa bandeira e levantar esse brado, ecoar, para que ele possa ecoar em todos os lugares da terra. Jesus Cristo, Ele é a única esperança. Não há saídas, não há nada que nós possamos nos alegrar, não. Jesus é a única esperança. Ele em nós é a esperança da glória. E o salmista, que o salmo é atribuído aos filhos de Corá, o salmista aqui, ele manifesta seu anseio por Deus e dá 3 motivos para prestar culto ao Senhor. Primeiro motivo: o prazer do salmista está no Senhor. Versículos de 1 a 4, ele diz: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. Meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Os teus altares, Senhor dos exércitos. Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Mas um outro salmista, dessa vez o salmista Davi, pelo menos é o que está escrito aqui, do Salmo 27, versículo 4, ele faz um pedido ao Senhor. Ele diz: uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor por todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. E é interessante porque quando o salmista escreveu esse versículo 4 do Salmo 27, a graça ainda não tinha sido encarnada. Mas este salmo, este versículo, ele aponta profeticamente para esses santuários que somos nós. Nós habitamos na casa do Senhor para todo sempre. Nós somos santuários vivos das moradas do Altíssimo. Isso é motivo de prazer, é motivo de alegria, é motivo de regozijo na nossa vida.
E quando nós perdemos isso de vista, nós nos entristecemos. Há um grande privilégio associado a uma grande responsabilidade, a responsabilidade de sermos santuários vivos das moradas de Deus. Os filhos de Corá ainda, no outro salmo, Salmo 42, ele diz que sua alma suspira por Deus como a corça suspira pelas correntes das águas. Será que nós temos ansiado por Deus assim? Será que nós temos buscado o Senhor assim? Com toda a força do nosso coração, com todo o desejo da nossa alma? Será que nós temos buscado desse jeito? Assim como a água é essencial para a vida física, a presença de Deus é imprescindível para a nossa vida espiritual. E o salmista ama a casa do Senhor. Sem esse anseio por Deus, a pessoa morre espiritualmente. Não devemos permitir que nada nem ninguém faça diminuir o nosso anelo pelas coisas de Deus, sobretudo pela sua presença gloriosa. Eu conversava com um irmão antes do culto e eu dizia a ele, eu disse, olha, quando a gente está começando a dar os primeiros passos na fé, o Senhor, às vezes, Ele nos coloca no colo, Ele nos embala, e a gente toca na graça de Deus das mais diferentes formas. Mas quando nós crescemos um pouco, quando nós amadurecemos um pouco, a gente já não vai mais comer as coisas próprias de criança, porque não vai nos nutrir, mas nós começamos a andar na força daquela comida que nós já recebemos da parte de Deus. E muitas vezes nós temos a certeza absoluta que o Senhor está do nosso lado. Por que nós temos essa certeza? Porque a palavra de Deus nos dá essa certeza. E nós não andamos pelo que vemos, nós andamos pelo que cremos. E o Senhor, Ele diz, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Então, mesmo naqueles momentos onde nós não estamos sentindo a presença de Deus, nós não estamos sozinhos. Ele está conosco. Ele está presente. Ele está nos guiando. Muitas vezes o vale está árido, mas o Senhor está ali. E é como se Ele estivesse quietinho, em silêncio, dizendo, continue, eu estou aqui. Continue caminhando. Vejam só. A segunda coisa, o segundo motivo que o salmista alega para prestar o seu culto a Deus é que a força dele está no Senhor. Versículos de 5 a 8 dizem o seguinte: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Aquele cuja força está no Senhor, mesmo quando ele precisa passar pelo vale árido, que numa outra versão é chamado de vale de Baca, um vale seco. A força, a nossa força vem do Senhor. Só Ele nos sustenta, só Ele nos conduz em triunfo, só Ele nos leva vitoriosos até o final dessa jornada. Então, meus amados, bom é receber uma bênção, mas melhor ainda é ser uma bênção. E melhor ainda de que ser uma bênção é buscar o abençoador. É ansiar pelo abençoador, dizer, Senhor, eu não te largarei. Que a gente possa fazer a semelhança de Jacó, Senhor, eu não te largarei. Porque tu és tudo para mim. Não me deixa só. Então hoje, por mais que a gente ame a nossa família, marido, filhos, netos, mas o amor da nossa vida, o maior amor da nossa vida precisa ser um só: Jesus Cristo, nosso Senhor e o nosso Salvador. E quando Jesus for o maior amor da nossa vida, as coisas todas começam a fluir para nós de uma maneira tão intensa, tão tremenda, que nós muitas vezes dizemos, Senhor, orei tanto por isso e nunca veio, e agora de repente aquilo começa a fluir de um modo tremendo, de um modo lindo na nossa vida. É assim.
busque a Deus. Que o Senhor seja a sua força, que o Senhor seja a sua coluna forte. O combustível do peregrino é a sua vida de oração e a sua vida íntima de comunhão com Deus, diz o versículo 8. Onde ou em quem temos buscado nos fortalecer? Essa é uma boa pergunta do dia de hoje. Em quem temos buscado nos fortalecer? Será que a nossa força vem do Senhor? O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, no capítulo 6, ele diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. São tantas lutas, são tantas demandas, são tantas agonias pelas quais passamos. Meu Deus do céu, se o Senhor não nos sustentar e não nos fortalecer, nenhum de nós estaria mais vivo. Não é assim? Então a gente vai seguindo e encontramos a terceira razão, o terceiro motivo pelo qual o salmista anseia por Deus, anseia prestar o seu culto a Deus. Versículos 9 a 12 é a confiança do salmista no Senhor. Primeira coisa é o prazer pela presença de Deus. A segunda coisa é a força dele que vem do Senhor. E a terceira força, terceiro motivo é a confiança dele no Senhor. Versículos 9 a 12 dizem o seguinte: olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, e nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. E é interessante que encontramos aqui um apelo messiânico. Ele diz: olhe o rosto do teu ungido, versículo 9. E alguns estudiosos da palavra, eles dizem que essa expressão equivaleria ao que hoje nós dizemos em nome de Jesus. O crente clama ao Senhor pelos méritos de Jesus, não por merecimento próprio. E quando caminhamos pela fé, colocamos o Senhor e sua vontade em primeiro lugar. Só a partir daí podemos alinhar nossas prioridades. E é interessante que, ainda me lembrando da conversa que eu tive com o nosso irmão antes do culto, eu disse a ele que nem sempre nós temos todas as explicações. Jó perguntou tantas vezes a Deus por quê. E Deus respondeu a Jó com mais perguntas. E nem sempre nós vamos ter as respostas. E o que é que a gente tem que fazer? Confiar. Nosso Deus, Ele é digno de confiança. Então confiemos no Senhor com toda a força do nosso coração. Ele é aquele que nos conduz por esta estrada, pela estrada dessa vida, e nos conduz em triunfo. Nós caminhamos já em triunfo porque nós estamos do lado do vencedor. Então não se preocupe com as explicações, com os porquês, com os propósitos. Viva um dia de cada vez, glorifique a Deus pelo dia de hoje, o dia que se chama hoje, e continue seguindo em frente, e o nome do Senhor, certamente, Ele será glorificado. Quando caminhamos pela fé, colocamos o Senhor e sua vontade sempre em primeiro lugar. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas, elas não serão acrescentadas. E vão sendo acrescentadas paulatinamente à medida que nós andamos. Quem disse que tem um mapa para se seguir de uma forma clara? Não tem. O Senhor, Ele é o nosso guia, Ele sustenta pela nossa mão e a gente segue em frente. As coordenadas já foram dadas, resta-nos caminhar pela estrada. Os filhos de Corá eram levitas, encarregados de guardar as portas do santuário, um cargo importante e honrado, na verdade, o cartão de visitas de entrada do templo. Então, aqueles que são introdutores na casa do Senhor, vocês têm um trabalho honrado, porque vocês estão ali sendo o cartão de visitas para a casa do Senhor. O salmista, distante do templo, sentia saudades daquela tarefa. Ele almejava ao menos estar à porta da casa do Senhor, do que permanecer nas tendas da perversidade, diz o versículo 10. O Senhor é sol e escudo, só Ele concede graça e glória. É luz e proteção
Quando dele nos aproximamos em fé e retidão, nenhum bem nos será negado. Amém? Amém. Recebemos tudo de que precisamos do nosso Deus. Muitas vezes determinadas coisas que nós queremos, ansiamos, aquilo na verdade não é necessário. Aquilo é um desejo especial do nosso coração. Mas eu quero dizer a você, aquilo que você necessita, Deus lhe dará. Deus providenciará para você, em nome de Jesus. Amém. Na verdade, os verdadeiros templos são os remidos do Senhor, nos quais habita o Santo Espírito. Contudo, por causa da comunhão dos santos, que quando se reúnem formam a igreja, que é o corpo vivo de Cristo sobre a terra, somos exortados pelo autor de Hebreus a não deixar de congregar-nos, como é o costume de alguns. É no corpo formado de templos vivos que as bênçãos do Senhor, elas são ordenadas. Amém? O que este salmo tão querido nosso, tão querido da irmã Sônia, ele nos ensina hoje? Em primeiro lugar, nós precisamos resgatar o prazer pelo Senhor e pela sua santa palavra. Bem-aventurados os que habitam na casa do Senhor e o louvam continuamente. Em segundo lugar, precisamos nos fortalecer no Senhor, que é sol e escudo para os que nele se refugiam. Bem-aventurados os que se fortalecem em Deus. E em terceiro e último lugar, precisamos confiar nossos cuidados ao Senhor, porque só Ele pode nos sustentar e impedir que sejamos abalados. Feliz o homem que confia no Senhor. Que o Senhor ele possa aplicar essa porção da palavra ao seu coração, em nome de Jesus. Amém?